estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom, fico muito feliz. Vamos estudar então? Vamos lá? Hoje nós vamos ler textos informativos sobre diabetes. Vamos localizar informações explícitas no texto e inferir informações implícitas no texto. Vamos lá? Diabetes infantil juvenil. Coisas que você precisa saber sobre diabetes na infância. Tem crianças que têm diabetes, professora? Pois é. Ah, professora, mas eu gostaria de saber primeiro. É a diabetes, o diabetes, a diabetes ou o diabetes? Os 4 estão corretos, sem problema nenhum. Pode falar com segurança, tá certo? Vai mudar só aqui, o artigo vai ficar no singular e eu posso usar as 4 formas, muito bem? Quais são as causas da diabetes, professora? As causas da diabetes podem ser diversas. Por exemplo, no tipo 1, há uma propensão genética, ou seja, assim, uma gestante pode ou não passar diabetes para a criança. A mãe gestante pode passar diabetes para o filho. Aí fica classificada como tipo 1. No entanto, pessoal, os maiores causadores da diabetes são os maus hábitos e nenhuma prática de exercício físico. Principalmente quando a dieta é desregrada, com acúmulo de gordura, sódio e carboidratos simples. Ou seja, tipo 1, temos aqui os problemas. Propensão genética, mãe passando para o filho, ou nós somos os causadores a partir de maus hábitos e nenhuma atividade, nenhum exercício físico. Atividade 1 para você. No tipo 1, há uma propensão genética. Assim, uma gestante pode ou não passar diabetes para a criança. Os maiores causadores da diabetes são os maus hábitos e nenhuma prática de exercício físico. Pergunta: quais as causas da diabetes? Eu te espero, tá fácil, é só olhar ali no texto. Respondeu? Estava fácil, né? Você lembra lá do nosso objetivo? Localizar informações explícitas no texto? É disso que nós estamos falando. A diabetes pode ocorrer por fatores genéticos, caso do tipo 1, e por maus hábitos alimentares e nenhuma prática de exercício físico.
O diabetes se caracteriza pela deficiência de produção ou ação de insulina. O diabetes tipo 1 é resultante da destruição autoimune das células produtoras de insulina. Ou seja, diabetes tipo 1 não há produção de insulina. No diabetes tipo 2, o pâncreas produz a insulina, mas há incapacidade de absorção das células musculares e adiposas. Olha o pâncreas aqui, né? Aqui nós temos o baço, aqui nós temos o intestino delgado e o pâncreas produzindo a insulina. Tipo 1 não produz, tipo 2 produz, mas não dá conta do servicinho dele, né? Quando o assunto é crianças e adolescentes, como diabetes, a educação e a precaução são sinônimos de um futuro saudável e seguro. Os cuidados são necessários para manter a doença controlada e evitar complicações futuras. Como assim, professora? Educação. Como que você vai se educar? Você vai para a escola? Não necessariamente. A escola vai trazer muita informação para você. Mas você tem que desenvolver um hábito alimentar legal. Você tem que se educar para fazer exercício físico. Você tem que se educar para comer o menos carboidrato possível. Enfim, todas as informações que o seu médico passar, você tem que seguir. Isso é educação e precaução. Cuidado, cautela, né? Atividade 2 para você. Conforme o texto, são sinônimos de vida saudável no futuro quando se trata de diabetes em crianças e adolescentes. Leia as alternativas, marque e eu já volto para nós conferirmos. Respondeu? Estava fácil, né? Porque nós vimos ali no texto.
são sinônimos de vida saudável no futuro, quando se trata de diabetes em crianças e adolescentes, a educação e a precaução. Importante, né, colocarmos essas palavras no nosso vocabulário, utilizarmos nos nossos textos. Precaução significa você tomar cuidados antes das coisas acontecerem, né? Nos dias atuais, o diabetes é uma doença bastante comum. Olha que ruim saber disso, é muito comum. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, pelo menos 170 milhões de pessoas sofrem da doença atualmente. Em 2025, este número deverá atingir 300 milhões de pessoas. No Brasil, cerca de 10 milhões de pessoas têm diabetes e metade delas desconhece sua condição. Você, por acaso, sabe se tem diabetes? Você sabe se na sua casa alguém tem diabetes? Pois é, pode ser que aconteça isso e nós não sabemos, né? Tem que sempre procurar o médico e fazer os exames. Para descobrir se tem diabetes, é importante saber como identificar os sintomas. Bom, eu sinto alguma coisa diferente, são os meus sintomas. Para confirmar, médico, né? Olha só, que interessante. Alguns deles são caracterizados pelo excesso de sede e de urina e pela perda de peso. Por exemplo, algumas crianças voltam a urinar na cama ou acordam com frequência para beber água no decorrer da madrugada. Ao perceber essas ocorrências, é fundamental consultar um endocrinologista, pediatra de imediato. Ou seja, está fazendo xixi, voltou a fazer xixi na cama? Está tomando muita água? Está perdendo peso? Acenda, né, o botão de alerta. Atividade 3 para você. Para descobrir se tem diabetes, é importante saber como identificar os sintomas. Alguns deles são caracterizados pelo excesso de sede e de urina e pela perda de peso. Que sintomas demonstram que a pessoa pode estar com diabetes? Dê um exemplo em caso de crianças, eu te espero.
Respondeu? Vamos conferir então? O excesso de sede e urina e a perda de peso podem indicar a presença do diabetes. Quanto às crianças, 2 grandes alertas é a volta de urinar na cama e ingerir muita água durante a noite. Qual que é a relação? É simples, tem muita sede, ingere muita água, precisa ir mais vezes ao banheiro. Se a criança vai dormir, ela tem sono pesado, pode fazer urinar aí na cama, né? O tratamento do diabetes pode ser ou não efetuado através da aplicação de insulina, sendo primordial uma avaliação do endocrinologista pediátrico. É ele quem vai dizer o que é que você deve fazer, né? O endocrinologista vai cuidar aí das nossas glândulas, tá certo? Informações importantes. 3 desenhinhos que tem tudo a ver com diabetes. A seringa para aplicação, insulina, os exercícios físicos e a ingestão de carboidratos. A prática de exercícios pode ajudar a controlar a glicemia e perder gordura corporal, além de aliviar o estresse. Por isso, pessoas com diabetes devem escolher alguma atividade física e praticar com regularidade, sob orientação médica e de um profissional da educação física. Perguntinha: como você tem participado das suas aulas no momento da educação física? Tem feito as atividades coletivas? Tem feito as atividades individuais orientadas pelo professor? Pois é. Ai, professora, eu não gosto, eu fico lá, eu pego atestado, levo lá e fico quietinho. Pois é. Se você pode, teu organismo permite que você faça as aulas, você deveria fazer. Porque fazendo aula de educação física, além de aliviar o estresse, né, você pode estar mandando embora o diabetes da sua vida. Contagem de carboidratos. Se mostra muito benéfica para quem tem diabetes. Os carboidratos têm o maior efeito direto nos níveis de glicose. E esse instrumento permite mais variabilidade e flexibilidade na alimentação, principalmente para quem usa insulina, pois a dose irá variar conforme a quantidade de carboidratos. Ou seja, se você, eu vou tomar a mesma dose de insulina sempre? Não. Se você come muito carboidrato, a dose de insulina é uma. Se você come pouco carboidrato, a dose de insulina é outra. Então, por isso, a variabilidade, ok? As tecnologias têm ajudado no tratamento do diabetes. Os aparelhos vão desde glicosímetros, usados para medir a glicose no sangue, até bombas de infusão de insulina e sensores contínuos de monitoração da glicose. São aparelhos que ajudam aí no controle da doença. Se o diabetes não for tratado de forma adequada, podem surgir complicações. Quais são elas? Retinopatia, nefropatia, neuropatia, pé diabético, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, entre outros. Se o paciente já estiver com diagnóstico de complicação crônica, há tratamentos específicos para ajudar a levar uma vida normal. Ainda não há cura para o diabetes. Não há cura. Porém, estão sendo realizados estudos que, no futuro, podem levar à cura. Para o diabetes tipo 1, a terapia com células-tronco e ou medicações imunomoduladoras em pacientes recém-diagnosticados. Para o diabetes tipo 2, a cirurgia de redução do estômago, a gastroplastia, tem mostrado aparentes bons resultados, mesmo em pacientes que não estão acima do peso. Salienta-se cautela, pois esses métodos ainda são absolutamente experimentais. Não há cura para diabetes, há prevenção, há cuidado, precaução. Atividade 4 para você. Das informações que você recebeu acerca do diabetes, qual você achou mais importante e por quê? Eu selecionei alguma coisa aqui para você. Prática de exercícios, contagem de carboidratos, o glicosímetros e até bombas de infusão de insulina, complicações se não tratar, ainda não há cura para o diabetes, tratamentos experimentais. Escolha uma delas e me diga por que você achou importante e eu te espero.
E aí, vamos lá então? Professora, qual que é a resposta? É uma resposta pessoal, ou seja, eu pedi que você escolhesse, pedi que você justificasse o porquê. Agora, a minha pergunta é, como você fez essa justificativa? Você usou palavras que realmente o seu interlocutor compreenda o que você escreveu ou colocou palavras soltas ali que não justificam nada? Então, veja, nós não estamos na escola, pessoal, para dar resposta das coisas. Nós estamos para aprender. No nosso caso de leitura e interpretação, leitura, escrita e interpretação, é escrever para que o nosso interlocutor compreenda, ler e interpretar o que lemos, tá certo? Bom, pessoal, hoje nós lemos textos informativos sobre o diabetes. Vimos que ter maus hábitos alimentares e não praticar exercícios físicos pode ser o caminho para desenvolver a doença. Vimos também que ainda não há cura, tá certo, pessoal? Nossa aulinha termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima.